Alô, galera do Torne-se Programador. Boa noite. Vamos para a nossa nova aula aí, né? Hoje a gente vai aprender agora, aprendendo DHTML, a aula de número 17. Deixa eu ver se eu não estou enganado aqui, né? Entrar em aulas aqui. A gente já fez aí, parou na aula de 16, né? Então vamos entrar na aula de número 17 agora. Essa é uma aula muito interessante, porque agora a gente vai começar a colocar em prática tudo que a gente aprendeu de JavaScript junto com o que a gente aprendeu aí de HTML. Então a gente vai fazer uma coisa bonita, né, que é uma tela, e vai fazer essa tela ficar dinâmica, certo? Então, fazer o nosso HTML dinâmico, ou Dynamic HTML, que é o de HTML ali, tá certo? Então o que a gente vai fazer? Qual que é a missão para eu ensinar o DHTML para vocês? Eu tenho um exercício onde eu tenho um formulário e esse formulário eu vou preencher algumas coisas e ele vai cadastrar para mim alguns dados aí dentro do meu usuário, fazendo aí uma lista de dados que eu cadastrei, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar. Primeiramente, eu vou aqui acessar aí a minha página, né? Projetos, acessar aqui o meu repositório Git. Torne-se um programador, deixa eu aumentar a fonte aqui para ajudar todos vocês. Tá aí, tá legal? E aí eu vou criar aqui, primeiramente, vou acessar aqui e vou criar a pasta da aula de hoje, certo? A pasta, new folder. O nome que eu dei é Aprendendo DHTML. Aprendendo DHTML. Tá aí. Então, nova pasta. Deixa eu renomear ela aqui, deixar o A maiúsculo também, né? Para ficar dentro do padrão. Tá legal. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um novo arquivo aqui dentro. E esse arquivo vou chamar de index mesmo, .html. Certo? Nesse index.html, a gente vai fazer aí o nosso HTML do formulário, tá certo? Então, vou usar aí todos os conceitos que a gente já usou aí de HTML para fazer esse formulário. E assim a gente vai fazendo a nossa página dinâmica. Então, HTML, head, tag, title, title, aqui eu vou colocar o título Aprendendo HTML, a nossa famosa tag body. E vamos fechar nossa tag HTML aqui. Tá legal. Bom, feito isso, a gente tem aí a nossa estrutura base. Agora, vamos começar aí a fazer as nossas primeiras partes da nossa página, certo? Vou colocar um título aqui, ó. Cadastro. Vou colocar um H1. E vou colocar aqui cadastro em tempo de execução. Certo? Vamos abrir aqui para ver como é que está ficando a nossa página. Vou no meu Sublime. Vou mandar abrir no diretório. E mandar abrir no meu browser. Tá aí. Uma coisa que não ficou legal é o nosso encode, né? Então, vou arrumar um encode aqui, colocando uma meta. Então, como eu não lembro de cabeça, HTML, meta, encode, UTF-8. Aqui já tem um link que a gente pode usar. Vou pegar esse link, vou definir a minha meta UTF-8 e já está certa a minha situação. Tá legal.
Agora o que a gente precisa ter aqui? Um formulário, certo? Então, vou criar um formulário aqui com form7. Bom, vou pegar aqui também um HTML pronto, né? Frame7. Isso. Não é o frame7 que eu quero usar. É o... Eu não lembro a tag HTML, deixa eu ver aqui que eu já tinha feito com vocês na aula de aprendendo HTML aqui. No básico, é o field set. É isso aí. Então eu quero um field set e quero um formulário básico. Isso daqui já vai servir pra gente. Então vamos lá. Vou colocar aqui o meu field set. Vou fechar o meu field set. E vou fechar o meu form aqui. Que é parecido com o código aí que a gente já tinha feito nas aulas anteriores. Porém, esse meu form aqui, ó, eu não vou precisar ter action por enquanto, porque esse daqui eu vou fazer isso dinâmico, né? Eu não vou submeter um post para uma outra página. Eu vou simplesmente fazer as coisas dinâmicas. Na mesma tela, eu vou inserir os dados, certo? Deixando o meu HTML dinâmico. Então aqui, ó, vamos colocar assim, cadastro de pessoas, certo? Então tá aí. A gente vai ter aqui o nome da pessoa. Vou dar um BR aqui para pular a próxima linha. Ou melhor, vou colocar isso aqui tudo dentro de uma div. Um elemento de bloco, certo? Por isso, o próximo elemento de bloco vai quebrar linha também. Então tem aqui um nome. Vou ter aqui sobrenome. Vou ter aqui CPF. Vou ter aqui telefone. Endereço. Tá certo. Só isso já tá ótimo. Aqui eu já tenho o nome. Aqui eu vou alterar para sobrenome. Aqui eu vou alterar para CPF. Telefone. Endereço. Tá. Vou colocar o ID com o mesmo nome do atributo name. Apesar de eu não utilizar o atributo name para esse exercício, eu vou manter ele aqui também, tá? Só por uma questão de estética. Mas o que eu vou precisar utilizar para esse exercício é o atributo ID. Por quê? Porque eu vou buscar o elemento por ID e vou mostrar para vocês como fazer isso no JavaScript, certo? Então tá aí. Tem aí um HTML mais bonitinho, já um pouquinho mais formado aí. Outra coisa que eu vou fazer aqui é colocar aí um botão submit para submeter. Na realidade eu nem vou botar um submit, eu vou botar um button mesmo, tá? Para submeter aí os meus dados. Então type button e aí eu vou colocar o value dele igual a cadastrar. Tá aí. Vou dar um BR aqui também. Ou melhor, um HR para fazer uma divisão de linha. E aí eu tenho aí uma telinha um pouquinho mais bonitinha. Uma coisa que eu posso fazer aqui também é colocar um label. Com o mesmo nome, mas com o atributo for para o elemento nome, certo? Feito isso, quando eu clico no nome, ele já seleciona aqui. No sobrenome eu não fiz isso, então notem que quando eu clico no sobrenome, ele não dá o foco aqui no meu input. Eu só fiz para o nome. Então, para isso que serve o elemento label, certo? O label com o for, tá? Então eu vou colocar aqui o elemento label em todos os meus
os meus objetos. Para ficar estruturado melhor aí. Tá certo. Mais estruturado, agora eu tenho todo o meu formulário aí de um jeito mais bonitinho. Perfeito. Fazendo formatação em HTML5. HTML5, CPF. Vamos ver se ele já tem aqui alguma coisa para validar o CPF. Input, value, não. Placeholder não. Deixa eu colocar aqui. Telefone. Ele já tem máscara aqui, né? HTML5. Aqui. Cadê o telefone? Horário. Label, data, ID, name. Required, não. É o type. Type tel de telefone, certo? Então, ao invés de eu colocar o type como text, type de telefone. Aqui tem CPF também? Não tem. Color, não. E-mail, não. Search, não. Então, acho que aqui é só isso mesmo que eu vou fazer aqui. Porque o resto eu já não preciso aí dos dados. Então, deu a mesma coisa do input comum. Então, tanto faz aí. Vou colocar isso aqui como text ou tel por enquanto. Vou deixar como text mesmo, da maneira antiga, tá? Bom, vamos lá. O objetivo agora é, quando eu clicar em cadastrar, eu jogar esses dados para cá. Então, para isso, eu também vou criar aqui embaixo, certo? Depois desse frame set, um outro frame set para resultados, tá? Então, a ideia aqui é pegar os resultados cadastrados na parte de cima e jogar aqui na minha tabela na parte de baixo. Então, pessoas cadastradas, certo? E aí, eu vou deixar assim. E vou aqui criar agora uma tabela. Que vai conter todos os meus dados que eu tenho no meu formulário, certo? Então eu tenho aqui o nome, eu tenho sobrenome, CPF, telefone, endereço. Então nome, sobrenome, CPF, telefone, endereço. Então tá aí bonitinho. Vou colocar uma borda aqui para minha tabela. Border igual a 1. Então tá aí. E agora vou começar a inserir os meus dados, tá certo? Vou dar um ID para essa minha tabela também. Então, registros. Tá certo. É agora que vai entrar aí a parte dinâmica do meu HTML, que é o quê? Notem o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou clicar com direito e vou inspecionar, certo? Então eu estou inspecionando essa minha tabela que tem um ID de registros, certo? Vou clicar aqui em console e aí através desse console eu quero buscar esse elemento utilizando o JavaScript, certo? Então, como eu mostrei para vocês, várias vezes quando eu quero utilizar o JavaScript no meu browser, eu posso usar minha aba console, certo? Com isso, eu posso utilizar o elemento digitado document.get. Notem que ele completa para mim aqui no Chrome, element by ID, certo? Eu tenho vários métodos que eu posso utilizar para get. Então, eu consigo buscar o elemento por ID, eu consigo buscar o elemento por uma classe que eu coloquei lá no CSS. Lembra do atributo class? Que você coloca lá um atributo class no seu objeto e vai lá no CSS e coloca ponto o nome da classe que você colocou e estiliza. Então eu posso buscar por class name. Eu posso buscar por elemento também. Então qual que é o nome do elemento? Eu quero buscar todos os elementos
table da minha página, ou todos os elementos A da minha página, ou todos os elementos H1 da minha página, certo? Não, desculpa, todos os elementos pelo name, né? Então todos os elementos que têm o atributo name preenchido. Ou todos os elementos por tag name, que aí vem naquilo que eu estava falando, buscar pela tag que eu falei, a tag name, tá certo? Então tem vários aí elementos que a gente pode utilizar para fazer essa busca aí de nós dentro do meu HTML, tá certo? Então qual é o que eu vou usar agora, que é o mais comum, é o getElementById, que aí eu consigo buscar o elemento que eu quero pelo ID dele. Eu quero buscar o elemento registros. Quando eu dou um enter aqui, ó, ele me vem aqui embaixo o meu elemento table que eu tenho, certo? Já estruturadinho com todos os negócios que eu cadastrei. Se vocês passarem o mouse em cima, anotem que quando eu passo o mouse em cima ele mostra para mim qual que é o elemento que eu selecionei, tá vendo? Se eu digitar aqui, ó, getElementById nome, ele vai buscar o elemento nome que está lá em cima, tá vendo? Então, qual é o elemento que eu quero buscar agora? É o registros, certo? Então, eu vou buscar o registros aqui, ó. Já tendo registros, o que eu tenho de atributo que eu posso utilizar dentro dele? Por exemplo, quando eu tenho uma tabela ou algum elemento HTML, ele tem um atributo para mim chamado innerHTML. InnerHTML. O que é esse innerHTML? Ele retorna para a gente o conteúdo HTML que tem dentro daquele elemento, tá certo? Nesse caso da minha tabela registros, eu tenho a minha primeira coluna lá onde está o nome, sobrenome, telefone, endereço, CPF e assim vai, certo? O que eu quero fazer aqui? Eu quero adicionar uma coisa a mais. Se eu chegar simplesmente e escrever alguma coisa aqui nessa propriedade innerHTML, nota aqui em cima, gente, ó, ele apaga tudo e só deixa aí o que eu escrevi no meu innerHTML. Entendeu, gente? Deixei o meu HTML dinâmico. Então, eu alterei ele em tempo de execução, em runtime, tá certo? Vou dar um refresh aqui de novo, para ele voltar ao que eu já tinha feito. Então, agora, gente, eu sei que eu posso cadastrar alguma coisa através desse elemento, cadastrar ou buscar através desse atributo innerHTML quando eu pego o meu elemento por ID. Então, peguei meu elemento por ID, tenho os meus dados, innerHTML ele trouxe. Se eu quero alterar, eu venho e coloco alguma coisa, certo? Se eu quero alterar e incluir o que eu tenho aqui dentro, então o que eu posso fazer? Ou extrair esse innerHTML para dentro de uma variável, ou pegar e escrever dessa forma, o meu documento é igual ao meu próprio documento mais o que eu quero colocar, certo? Ou a minha terceira forma, que é o que eu posso fazer de meu documento mais igual, certo? Mais igual, que é a mesma coisa de meu documento é igual ao meu documento mais teste, mais igual o teste que eu estou acabando de colocar. Eu ensinei para vocês esse lance de mais igual, igual e etc. nas aulas lá de trás, nas aulas aprendendo JavaScript, essas coisas. Então agora você vai usar aquilo que era JavaScript que vocês aprenderam lá atrás com o HTML que vocês estão aprendendo nessas últimas aulas aí. Então notem, gente, o que eu fiz aqui, ó? Eu estou acrescentando teste na minha primeira coluna dentro da minha tabela. Tá vendo? Legal, então eu estou alterando aqui no meu console que está refletindo na minha página em tempo de execução, certo? Então qual que é a minha missão aqui? Ó? Quando eu clicar aqui no cadastrar, ele pegar os dados que está dentro desses meus inputs e jogar para dentro da minha tabela, tá certo? Então, o que a gente vai começar a fazer aqui agora? Vamos separar isso em arquivos, certo? Para a gente poder estar mais organizado. O que é HTML fica dentro de HTML, o que é de JavaScript fica dentro de script, certo? Então o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma chamada de script. Vou pegar algum HTML que eu já tenha feito isso. Deixa eu ver, esse daqui está só referenciando o CSS. Aqui eu devo ter algum exemplo. Aqui eu tenho um exemplo. Legal, vou pegar esse script aqui. Pessoal, não se preocupe com o código, porque você, no caso de tipo A, eu não estou conseguindo acompanhar porque o código está muito rápido. Não se preocupem, gente, porque vocês podem ir pausando o vídeo e além disso também, os códigos inteiros vai estar dentro do projeto Torne-se um Programador. Então, se você entrar no projeto Torne-se um Programador,
clicar em códigos, vai mandar lá para o GitHub do Torne-se um Programador, e aí as pastas que vocês verem aqui no meu diretório vai estar aqui também e vocês vão ter acesso a esses códigos e vocês podem brincar com esses códigos aí também, tá? Então, não se apegue muito a, não estou acompanhando o código, porque você tem como recuperar esses códigos também lá no meu GitHub, tá certo? Então, gente, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar aí qual é o diretório que eu estou. Então, cd meu diretório aqui, um P, é isso? Não, um R. Um R, certo? E aí eu vou dar um pwd aqui, pwd, e aí ele vai me mostrar aí qual que é o meu diretório, para eu poder arrumar isso daqui certinho dentro da minha chamada. Então eu estou fazendo um script que eu vou chamar um arquivo file, certo? Que meu src vai ser esse daqui, barra usuários, barra de docs, barra projetos, barra torne-se um programador, barra o nome do meu diretório, que é esse diretório aqui, ó, um R aprendendo de HTML, barra, vou colocar aqui como dinâmico, e vou criar esse arquivo aqui dentro. .js, certo? Então agora eu tenho um arquivo dinâmico aqui, deixa eu ver se eu não escrevi errado, tá certo? Então vamos lá. Então agora eu tenho um arquivo dynamic.js onde eu vou poder fazer aí as minhas alterações. Só para fazer um teste para ver se o arquivo está funcionando, vou dar um alert aqui e vou dar um refresh na minha página. Deu algum problema, ele não achou o arquivo, né? Deixa eu ver. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu dar um ls aqui dentro do meu terminal que ele vai achar para mim se estiver correto. Não achou o arquivo. Tem alguma coisa errada aqui. Faltou o barra no começo aqui, né? Barra. Aqui tá certo. Legal. Deixa eu referenciar o arquivo agora para ver se fica certo. Ainda não. 5. Tá certo. Tem uma estratégia melhor para isso. Aqui. Eu sei que esse arquivo aqui é o arquivo que está aberto no browser para essa pasta. Então eu copio esse caminho e só troco o nome do último arquivo, certo? Agora eu sei que isso vai funcionar. Só troco somente o nome do último arquivo. Então apago esse index e deixo só o dynamic. Prontinho, beleza. Agora já está tudo certo. Legal, agora o que eu preciso fazer? Criar uma função aqui, e essa função vai ser a função que vai me inserir os dados dinâmicos na minha página aqui embaixo, certo? Então vamos lá. Criar uma função chamada cadastrar produtos. Então, function, cadastrar, né? Pessoas. Cadastrar pessoas. Legal. Então tá aí. Eu vou colocar esses campos required, os que são required, né? Então, nome eu vou deixar required. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Como não é submit, não vai dar para fazer isso. Então tudo bem. Vamos manter aqui de novo no dinâmico, certo? E no JavaScript. Aqui eu vou ter essa função dentro do meu atributo HTML, né? Então só para ver se isso daqui está funcionando, eu ainda vou criar um alert aqui, certo? E vou chamar isso daqui dentro do meu HTML. Como que eu referencio uma função que eu criei no meu JavaScript dentro do meu HTML?
através de um atributo chamado onClick. OnClick, tá certo? Então, onClick, quando eu clicar em algum elemento, ele vai fazer tal coisa, certo? O elemento que eu quero clicar é o meu elemento cadastrar, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou no meu elemento botão que tem o value cadastrar e vou colocar o atributo onClick. Nele, eu vou referenciar a minha função JavaScript, certo? Fazendo isso, quando eu dou um refresh e clico no meu botão, ele vai chamar a minha função que eu acabei de criar aqui. Eu criei uma função que dá um alert aqui de 0. Vou colocar o alert aqui, ó, falando assim, ó, vou cadastrar o produto. Certo? Tá aí. Então, quando eu clicar aqui vou cadastrar o produto. Tá certo? Então, vamos lá. Agora a gente já sabe que a gente tem aí uma forma de inserir os dados aqui. Tá certo? Então, vamos começar a fazer isso agora. Legal. Qual que é o elemento ID desse objeto, que é o objeto que eu quero inserir aqui? O elemento ID dele é, quando eu clico em inspecionar, a gente vê que é registros, certo? Então, o que a gente pode fazer? Utilizar o que a gente utilizou aqui no console, certo? Então, eu vou pegar o meu console e vou colocar aqui, certo? O que eu quero colocar? O que eu quero inserir aqui? Uma linha a mais, certo? Então, eu vou chamar aqui essa linha de HTML. Vou dar o nome para essa minha variável de HTML. E essa minha variável HTML, ela vai ter que conter o quê? Uma linha em JavaScript, mais uma linha em HTML, mais escrita no JavaScript. Para eu escrever uma linha no JavaScript, o que eu preciso fazer? Converter isso para uma string, porque aqui eu estou num código programado e aqui eu estou em um HTML, certo? Aqui eu tenho uma linha com 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? O que eu vou precisar fazer é exatamente isso. Inserir uma linha com 1, 2, 3, 4, 5 colunas, certo? Porém, dinamicamente pelo JavaScript. Então, como que eu faço isso? Aqui eu tenho as minhas linhas no HTML, certo? Eu preciso converter essas minhas linhas que estão no HTML para o JavaScript. O que eu preciso fazer? Colocar tudo isso dentro de uma variável, certo? Se eu fizer isso daqui, teoricamente, deveria funcionar, mas não vai funcionar porque ele está quebrando linha aqui. E se eu deixar simplesmente dessa forma e fechar aqui embaixo, provavelmente o meu código vai quebrar. Olha lá, ele dá erro falando que a sintaxe é ilegal, certo? Então o que eu sou obrigado a fazer? Ou deixar tudo numa linha, ou fazer a concatenação do meu HTML, da minha variável HTML. Eu vou fazer isso concatenando a variável uma com a outra. Então o meu HTML, na linha de baixo aqui, é mais igual, estou concatenando com a minha coluna. Então eu criei aqui o elemento de linha e agora estou criando os elementos de coluna. E aqui embaixo o meu elemento de linha, certo? E aqui eu vou fechando todas as minhas strings. Do jeito que eu fiz aqui, o que vai acontecer? Quando eu inicio a variável HTML, eu coloco uma linha. Depois eu vou acumulando uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4 colunas, 5 colunas e fecho a minha linha. Fazendo isso, eu tenho numa variável no JavaScript o HTML que eu preciso para inserir diretamente na minha tabela através do JavaScript, utilizando o atributo init.html, certo? Se eu deixar dessa forma, eu vou inserir vários nomes, vários CPFs e assim vai, certo? Só que não é esse o resultado que eu quero. Porém, é o que eu tenho agora. Notem que quando eu clico em cadastrar, eu duplico isso, certo? Agora, qual que é o efeito que eu quero ter? Eu quero pegar os dados que estão aqui e passar para cá, certo? Para ficar mais bonito e não repetir esses dados, eu vou colocar aqui valores. Vou colocar 22 em cada coluna aqui. Então é esse 22 que vai repetir. Ó, 22 que está repetindo, certo? Só que o que eu preciso é que quando eu digitar os dados aqui, esses dados digitados aqui se reflitam aqui, certo? Para isso eu preciso pegar todos esses elementos e pegar o que está dentro dele para jogar para dentro dessa minha tabela, certo? Então, como que eu pego um elemento por ID?
Como que eu descubro o ID desse elemento? Para descobrir o ID desse elemento, clico com direito aqui e vou inspecionar. Se eu coloquei o atributo ID, então o atributo ID é o ID desse elemento, certo? Eu coloquei o atributo desse como nome, então o que eu vou fazer? Criar uma variável aqui em cima, onde eu vou ter o valor desse meu atributo text aqui, né, desse meu elemento text que tem o ID nome, certo? Vou colocar aqui a minha variável como nome, certo? E vou buscar esse elemento. Document.getElementById, o elemento que eu quero é o elemento nome, certo? Agora aqui eu tenho uma coisa diferente. Ao invés de eu usar o inner.html, eu vou usar outro atributo, certo? Nota a diferença do elemento, notem aqui a diferença do elemento table para o elemento input. O elemento input, ele abre e fecha nele mesmo. Ele não tem nada dentro dele. Porém, o elemento table, ele abre aqui e fecha aqui embaixo. Notem, ó, ele abre aqui e fecha aqui embaixo. Quando você tem um elemento que tem elementos dentro dele, você utiliza o elemento inner.html. Quando você não tem isso, quando você tem um elemento que fecha com ele mesmo, então o input ele fecha com ele mesmo, você usa um atributo chamado value, certo? Então, ao invés de eu colocar inner.html aqui, eu vou utilizar um atributo chamado .value, certo? Que é o valor que eu vou ter dentro desse input, certo? Feito isso, agora eu tenho o valor do meu input aqui, e aí eu vou dar um alerta aqui só para vocês verem. Alerte do meu elemento nome, certo? Fiz isso daqui, agora se eu digitar alguma coisa aqui, por exemplo, e dar um cadastrar, ele dá um alerta do que está escrito aqui no meu input, certo? Feito isso, agora ficou mais fácil, certo? Então, se eu sei que se eu pegar o meu elemento dinamicamente e jogar dentro de uma variável já está tudo certo para mim, a única coisa que eu preciso fazer é concatenar essa minha variável com o valor que eu quero que mostre na tela. Qual que é a primeira coluna que eu tenho aqui? A primeira coluna não é nome? Então, se eu tenho uma linha e eu tenho a primeira coluna aqui com os valores 22, a única coisa que eu preciso fazer é substituir esse 22 pela minha variável que eu vou concatenar aqui na minha página, certo? Feito isso, concatenando a minha nova variável, agora, quando eu digitar de docs aqui, ou qualquer nome que eu digitar aqui, ele entra dentro do meu registro, tá vendo? Teste, ele entrou aqui de docs teste agora no meu registro, certo? Então, se eu fiz isso daqui com a primeira coluna e deu certo, então agora é só replicar para as outras 4, certo? Então, vamos replicar para as outras 4. E o que a gente tem aqui? Nome, sobrenome, CPF, telefone, endereço, certo? Então, a gente tem esses atributos aqui. Vou criar essas variáveis de acordo com os nomes que eu recuperei no meu HTML. E agora, a única coisa que eu preciso fazer é a substituição coluna por coluna dos valores. Então, nome, segunda coluna, sobrenome, terceira coluna, CPF, ó, primeira coluna, segunda, terceira, quarta, telefone e depois endereço, certo? Telefone e depois endereço. Então, eu tenho as minhas variáveis que eu recuperei dos meus inputs, concatenei essas variáveis em um HTML que eu joguei dentro de uma variável e inseri dinamicamente dentro do meu registro, somando, colocando o meu registro é igual a ele mesmo, mais igual a minha variável aqui. Então, toda vez que eu clicar nesse botão, que é o botão cadastrar, ele vai chamar essa função, que vai entrar aqui, vai recuperar os dados que estão no meu input, pegar os dados que está no meu input e concatenar com uma variável chamada HTML, pegar essa variável HTML, fazer o input dele, fazer a inserção desse meu HTML dentro do meu inner.html do ID chamado registros. Feito isso, agora eu tenho um HTML dinâmico de um cadastro dinâmico. Cadastrado, tá aí, gente. Então, um exemplo de cadastro dinâmico, certo? Depois que eu cadastrei isso daqui, seria interessante que eu desse uma mensagem falando pessoa cadastrada com sucesso e limpasse
esses meus inputs aqui para o próximo cadastro, dando um foco nesse primeiro nome aqui. Qual que é os comandos que eu posso fazer? Depois que eu inserir os meus dados, a única coisa que eu preciso é limpar os meus inputs, certo? Então eu posso pegar todos esses meus inputs, certo? Como eu falei para vocês, eu tenho lá a possibilidade de utilizar aí o meu valor ou meu inner HTML, certo? Para buscar os dados ou para alterar os dados, certo? Esse elemento inner HTML ou esse elemento value é um elemento getter e setter do meu elemento HTML, certo? Então, se eu consigo simplesmente utilizar o value para buscar, eu também consigo utilizar o value para limpar ou para inserir alguma coisa. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar vazio em todos os meus elementos value dos meus inputs que eu tenho do cadastro, limpando assim todos os dados que eu cadastrei anteriormente. Feito isso, a única coisa que eu preciso fazer é alertar o meu usuário que o cadastro aconteceu com sucesso. Então, cadastro concluído com sucesso. Tá aí, galera. Agora eu posso digitar aqui, ó, Danilo Aparecido, CPF, telefone e endereço, certo? Cadastrei, tá aí. Cadastro concluído com sucesso, já tem um dado aí, limpou tudo bonitinho. A única coisa que faltou é o foco no meu elemento, certo? Depois que eu dei cadastrado com sucesso, eu dou um foco no primeiro elemento, certo? Então, isso aqui, ponto, focus. É uma função que vai dar o foco nesse botão. Quando eu executo essa função .focus, vou mostrar para você o que acontece. Clicando com direito e ir em console, essa é a função .focus. Olha só, quando eu executo ela, o mouse que vai acontecer aqui em cima. Ó. Tá lá. Ele põe, normalmente o pointer aqui em cima. Deixa eu ver, ele não funcionou. Deixa eu ver aqui como é que é no HTML comum. JavaScript Focus. É isso mesmo. Elemento nome, ponto focus. Normalmente ele põe o foco aqui em cima. Se é alguma coisa no meu browser que não está acontecendo, mas eu vou deixar aqui o meu foco já para mostrar para vocês também, que é esse. Isso é um outro atributo que eu posso fazer, certo? Então aqui vou cadastrar o meu nome, Danilo, meus dados, meu telefone, e aí mandei cadastrar. Cadastrado com sucesso, volto o foco para lá, tá vendo? Voltou o foco aqui, e aí eu vou cadastrar outra pessoa aqui, João, teste, CPF do João, telefone do João, rua, blá blá. Cadastrei o João agora, mais um dado cadastrado dinamicamente no meu HTML. Tá vendo, gente? Então, o que a gente fez aqui agora nessa aula de hoje? Um cadastro em tempo de execução. Outras coisas que a gente pode fazer aqui é validar esse formulário, né? Então, eu posso validar esse formulário aqui para verificar se esse dado aqui está correto. Então, se eu preenchi o nome, se eu preenchi outra coisa, porque se eu deixar desse jeito aqui e não preencher nada, ele insere tudo vazio aqui. Ó. Então, eu posso fazer uma validação aqui, falando para ele verificar se os dados estão preenchidos, tá certo? Então, galera, essa verificação eu vou deixar para vocês tentarem, certo? Então, na próxima aula aí, ó, eu dou aí um pouquinho mais de HTML, certo? Então, mostro algumas outras coisas que a gente pode fazer com DHTML, para depois a gente já fazer essas mesmas coisas que a gente fez em DHTML já no jQuery, facilitando aí a nossa vida para fazer coisas de HTML dinâmico, tá certo? Então vou na próxima aula fazer alguns efeitos aí de DHTML para vocês olharem, né? Fazer os elementos andarem na página, fazer as coisas mudarem de cor automaticamente.
E mais ou menos isso que eu vou fazer na próxima aula aí, tá? Então brincar um pouquinho mais com HTML dinâmico para depois começar a ensinar jQuery para vocês, tá certo? Basicamente é isso, gente, de HTML, é interação com JavaScript com o HTML, tá certo? Então, você já tem uma noção aí do que é e o que vocês podem fazer e o poder que vocês têm com relação a isso, tá certo? Bom, a gente fica por aqui. Essa é a aula de hoje. Para quem gostou, dê um like lá na página do Torne-se um Programador. E para quem precisa dos códigos, entre lá na página do Torne-se um Programador também, clique em códigos, que esse código que eu acabei de fazer com vocês aqui vai estar disponível lá. Vocês podem baixar para a máquina de vocês e executarem e fazerem todos os testes que vocês precisam. É isso, pessoal. Até mais e até a próxima aula.